pessoal, Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje, o Camininha aqui vai dissertar sobre um fato interessante que eu notei. Porque assim, eu também vou explicar isso no próximo vídeo, né? A série de vídeos do domingo. Mas uma coisa que eu notei mesmo, eu tava vendo um vídeo do Alexandre Husk, que também é um canal aqui da bolha. Eu tava vendo vídeo lá sobre a menina que acabou vendo que o Rafael Aires estava certo e tudo mais. Eu também tinha visto alguns outros memes por aí. E eu me lembrei de um detalhe que eu sempre percebi e olhei nas Pandorinhas quando passava aquelas coisas, seja no Instagram, no TikTok, no Face, no Twitter, que agora é o Xzinho, e tudo mais. Elas não têm brilho no olho. Os olhar, olha só, os olhar. Pelo amor de Deus, os olhar. O olhar delas é sem brilho, é opaco. Sério, de uma cacetada de Pandorinha que eu vi lá, grandiosíssima maioria delas não tinha sequer brilho no olhar. É como se, tipo, elas não tivessem vida. Fossem só bonecos ali, sei lá, robôs se passando por pessoas. E eu olho pra isso e eu vejo como, no fundo, elas sabem que elas não estão nada bem. De como elas literalmente são infelizes ali. Porque assim, uma coisa que o Mano Camina faz muito durante suas caminhadas, pra qualquer lugar que eu vou, pra qualquer lugar que eu passo, uma das coisas que eu faço é olhar pras pessoas, olhar ao redor, ver os arredores, já que, por causa de uma condição que eu tenho, digamos assim, eu fico focando muito fácil em alguma coisa. E eu tive que aprender durante a vida a ter visão mais periférica. Pra você ter uma ideia, até pelo menos os meus 12 anos, eu não tinha uma visão periférica do olho pro lado. Digamos assim, aponta tua mão pra frente, bem reto no teu olho, e agora vira ela um pouquinho pro lado. Tipo, o máximo que der. Aquilo era o que eu tinha de visão, porque o resto era tudo um borrão. Não no sentido de que eu não conseguia ver ou tinha problema de cegueira. Mas sim porque eu focava muito fácil nas coisas e os arredores pareciam sumir. Hoje em dia eu não tenho mais isso. Eu consegui, depois de muito treino e depois de muito tratamento. Mas o que aconteceu? Eu sempre olhava para as pessoas e eu noto que, tipo, as pessoas, você sabe que elas estão vivas por causa do brilho no olho. Sabe aquele brilho que as pessoas têm nos olhos, dizendo que elas estão vivas, de que elas estão ali, tem ânimo ali dentro? Eu noto isso nas pessoas, tanto é que as pessoas que eu vejo que realmente não tem brilho no olho são aquelas pessoas que já estão desgastadas, o desgaste delas já tá lá no talo já. Seja por N motivos. E uma coisa que eu noto nas Pandorinhas do TikTok, do Instagram e tal, é que por mais dos sorrisos, por mais do jeito que elas se mostram lá, das faces que elas façam, elas não têm brilho no olho. Elas não têm vida, o olhar é opaco. É uma máquina praticamente ali. E nesse vídeo do Alexandre Husk, que eu também vou fazer um vídeo depois sobre isso, eu podia notar na fala da Pandorinha que assim, ela tava tentando jogar a responsabilidade dela para as outras coisas, seja para a sociedade, seja para o sistema e blá 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 blá. Mas uma coisa que ela realmente não teve como escapar foi o fato de que ela foi que colocou o dela na reta ali. Porque ela era uma mina que tinha feito um Ligados, ganhou muito dinheiro, viajou, fez acontecer, mas agora é uma pessoa extremamente depressiva. Eu não duvidaria nada de que ela toma remédios. Só pela cara dela lá,
Eu não duvidaria nada. Vou deixar o vídeo do Alexandre Rusk aqui na descrição. E ela fala como a vida dela se tornou difícil porque, querendo ou não, ela não pode mais se desvencilhar dessa imagem que ela teve, ela não pode mais se desvencilhar do que ela postou lá no Ligados, porque uma vez não ligados, praticamente para sempre não ligados, e mesmo que apaguem de lá, alguém sempre tem um backup, porque tem muito gado nessa merda. E o que acontece? Ela sabe que ela não vai conseguir viver bem. Esse rótulo não vai sair dela. E o Alexandre Rusk, ele faz um posicionamento lá muito bom, no sentido de que ele fala: você escolheu isso. Você escolheu seguir isso. Só que você não quis saber das consequências que isso ia trazer. Porque você em si não criou nada de produtivo para a sociedade. Não adianta dizer que, eu sou inteligente e tal, então por que não usou essa inteligência em prol da sociedade? De criar algo para a sociedade? Não, você preferiu se vender, você preferiu se dar ali. Eu fiz até um vídeo piada, eu tava falando sobre como as Pandorinhas, elas literalmente estão se dando de graça, porque se vendendo por $5, R$5 ou alguma outra coisa. E é estranho para mim dizer essas coisas, mas é meio que um sentimento não de pena, mas tipo tristeza, porque quem tem pena do diabo fica no lugar dele. Mas eu fico triste porque no fim eu ainda sou um ser humano empático. Apesar de eu ser praticamente apático pra tudo nessa vida, eu não tô nem aí pros problemas dela, pra vida dela, coisa e tal, eu ainda fico triste por ela. Porque ela poderia ter seguido um bom caminho. 1001 privilégios aí. Ficaria fácil pra ela, usando da própria força, mesmo que seja menor do que do homem, mesmo que ela tenha menos coisa que um homem e tal, com tudo que tem aqui hoje em dia, ela poderia conseguir uma carreira de sucesso, coisa e tal, ou poderia se dedicar realmente a ter uma família. Porque não vem com essa história de que, é a natureza delas. A nossa natureza digamos assim, não se esqueçam, a nossa natureza é refém da nossa racionalidade. Ninguém é inocente, tá bom? E até porque a gente não conhece totalmente a natureza humana. A gente sabe mais sobre o espaço do que sobre o ser humano em si. A gente conhece mais sobre estrelas, sobre como funciona tudo, mas não conhece como a gente funciona. A gente tem teorias para isso. A gente não tem fatos em si. Não totalmente, porque a gente tem alguns fatinhos aqui e ali que não dá pra negar. Mas a gente não se conhece. Eu sou uma pessoa que a minha teoria é de que a natureza do ser humano é neutra. Ele é bom ou mal se ele quiser. Ele tem aquelas pré-programações, mas aquilo lá é só que nem uma BIOS, é só pra rodar mesmo. O que vai definir o que o computador vai fazer ou não depende das peças que você coloca nele, do sistema que você coloca nele, da programação que você coloca posteriormente nele. E eu posso dizer isso com propriedade porque eu tenho sim um certificado de técnico de informática ali, 4 anos gasto, porque o meu médio foi médio integrado, 4 anos nisso. E você literalmente lá, a gente aprende como também fazer computadores dedicados, fazer literalmente, vamos dizer assim, você quer um computador para videogame. É X configurações, é X peças, digamos assim, o hardware nisso. Você vai ter que colocar uma peça extra para rodar com mais frames. Ou, você quer um computador que seja para audiovisual, para edição de vídeo. Essa configuração aqui é melhor, essas peças aqui são melhores, esse processador, essa placa de vídeo aqui, essa tela, essa GPU e tudo mais. Tudo nisso define o que o computador vai ser. Ele tem as pré-programações, mas é o básico do básico do básico para funcionar. E aquilo em si não define nada. É que nem a gente tem certos instintos que já nascem com a gente, mas são o básico do básico da sobrevivência mesmo. Se você vai viver ou vai morrer, fazer acontecer, vai depender de você, das suas escolhas. Nós podemos ter
digamos assim, excitação, desejos, fome, essas coisas, mas nós não somos escravos delas. Você come se você quiser. Você, digamos assim, pula pra cima da fruta para devorar se você quiser. O problema é que as pessoas não foram ensinadas para isso. As pessoas hoje em dia foram ensinadas para ser libertinas. É mais uma questão social do que necessariamente biológica. Porque nisso de controlar os seus instintos, a frase "quem quer consegue" realmente vale aqui. Por isso que eu sempre digo, ninguém é inocente. A natureza delas não é 100% má. Nós não somos os anjos que pregamos e elas não são os demônios que falamos. Porque no fim todo mundo é ser humano, e como eu já falei, quando o ser humano quer, ele é filho da puta. Mas voltando. E é nessas e outras que eu sinto pena dela. Mas eu também fico feliz, porque o sofrimento dela me traz alegria. Porque ela tá pagando pela merda que fez. E não vai ter gado, o cavaleiro branco e tal, que vai poder salvar ela disso, porque é uma questão dela com ela mesma. E justamente também com as outras, que uma hora vão chegar nesse estado. Elas não vão conseguir se desvencilhar desse rótulo que elas colocaram em si mesmas. Não vai haver dinheiro que vai pagar psicólogos e tal, que vai livrar elas disso. Vão literalmente se entupir de remédio, ficarem gordas e feias, e aí não vão ter mais valor nenhum e vão ser só chutadas para escanteio. Porque é assim que as coisas funcionam hoje em dia. E funcionaram desde sabe-se Deus quando. Elas poderiam ter criado algo melhor. Elas poderiam ter seguido um caminho diferente, mas preferiram um caminho mais fácil. Se venderam praticamente de graça. Elas ali, elas não estão vivas de verdade. Eu vejo isso, eu penso, elas não estão vivas de verdade, elas estão cumprindo um script que elas mesmas se impuseram. Isso não é uma questão de mentalidade de classe ou mentalidade de colmeia, porque necessariamente falando, existe mentalidade de classe, não mentalidade de colmeia no sentido natural. Porque, tipo, a gente não libera feromônios para controlar as pessoas e tal, como, sei lá, as formigas fazem, as abelhas fazem. Nós não temos esse superpoder. Mas elas escolheram isso. A menina tentou jogar a culpa no sistema, na sociedade, mas ela sabe lá no fundo que a culpa é dela. O Alexandre Hutch também falou isso. Ela se vendeu e ela não é inocente. Quem fez a merda foi ela, quem vai pagar agora pro resto da vida vai ser ela. Ela nunca vai deixar de ser a mina do OnlyGados. Isso também vale para todas as outras. Elas nunca vão deixar de ser as senhoritas do OnlyGados. Não vão poder, digamos assim, escapar desse rótulo. Eu me lembro daquela notícia do menino que ele não conseguia mais ir pra escola porque a mãe dele tava no OnlyGados. E os amigos pagavam pra ver a mãe dele. E sabiam que a mãe dele era do OnlyGados. E faziam coisa com ele. O moleque não aguentou ir pra escola. Eu tava vendo um corte de um podcast, que até virou um memezinho falado, em que a mina ela mostra que ela realmente se arrepende de ter ido pro OnlyGados. Ela fala, se pudesse voltar no tempo, eu queria não ter me exposto tanto, me dado tanto assim, totalmente de graça. E eu não queria poder não ter que sair na rua e as pessoas me olharem e lembrarem do meu corpo desnudo e poderem ver o meu corpo desnudo quando quiserem. Só que aí já era, né? Palmas pra você. Se não gostou, vá se fuder. Porque você escolheu esse caminho. É assim que a vida é. A vida é feita de causa e consequência. Você planta merda, você vai colher merda. E é isso com elas. E o olho sem vida já é um sinal de que a merda já tá chegando. Por isso que elas se entopem de viagem, de sésgo, de sabe-se Deus mais o que, pra tentar frear isso. Só que não dá. O Alexandre Hutch ele faz um posicionamento interessante sobre a felicidade, de que o dinheiro em si não traz a felicidade, mas ele ajuda muito. Tira seu estresse, faz e acontece. Eu falei isso num vídeo meu sobre você tá usando o dinheiro ou é o dinheiro que tá usando você? E eu falo lá que tipo, o dinheiro não é tudo, só 90%, e que mesmo aqueles 10% fazem sim uma falta, porque o ser humano ele tem a mania de querer totalidade.
E no que tange a isso, ele mostra lá coisa e tal, ele fala realmente como essas coisas são importantes, o posicionamento dele sobre o dinheiro na vida das pessoas, mas ele mostra também que no fim aquilo não vai ajudar ela. E que aquilo não vale a pena. Eu gosto do canal dele. E o meu posicionamento é parecido com o dele. Eu não acredito que dinheiro traga felicidade, e muito menos que, por assim dizer, o fato de não ter também não traga. Eu não sei o que acontece. Eu não sou Deus. O dinheiro é muito necessário, porque ele paga muita coisa. Você precisa dele para ter casa, comida, ter roupas e coisa e tal. Mas tem que aprender a ter ele na mão, né? Porque ou é você que tá tendo ele, ou é ele que tá tendo você. E com a mina do Onigados, ela escolheu o caminho mais fácil para conseguir esse dinheiro. E agora a cobrança veio. Aquele que vigia veio coletar os débitos. E ele não tarda. Aqui é o Camina Samurai Pio. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!